Imagine 12 mil toneladas de aço maciço, o peso exato de 2 submarinos nucleares de ataque, não escondidas no fundo do oceano, mas penduradas a 250 metros acima da sua cabeça. A regra número 1 dos arranha-céus sempre foi clara: eles devem subir retos em direção ao céu. Mas na cidade de Chongqing, os engenheiros decidiram que a gravidade era apenas uma sugestão opcional. Isso não é um filme de ficção científica. Isso é a China moderna, construindo o impossível com orçamentos ilimitados. Hoje, vamos revelar 8 megaprojetos que desafiam a física. De um hotel de luxo enterrado no fundo de uma pedreira tóxica até uma cachoeira industrial que cai do topo de um prédio comercial. O que acontece quando uma nação perde o medo de altura? Nossa jornada começa com uma estrutura que faz o cérebro humano travar. O The Crystal é um desafio direto à lógica urbana. Enquanto o mundo compete para ver quem constrói a torre mais alta, a China decidiu deitar um arranha-céu inteiro no ar. Estamos falando de um tubo de vidro e metal de 300 metros de comprimento, repousando perigosamente sobre o topo de 4 outras torres. Visualmente, parece que uma nave espacial colossal caiu sobre a cidade e ficou presa lá. Mas a engenharia para manter isso lá em cima é aterrorizante. Para sustentar essas 12 mil toneladas no céu, eles não podiam simplesmente soldar a ponte aos prédios de baixo. O vento forte e os terremotos fariam as torres balançarem em ritmos diferentes, rasgando o aço ao meio. A solução foi instalar rolamentos sísmicos gigantescos, permitindo que a estrutura horizontal deslize e flutue independentemente, como se estivesse viva. Dentro desse tubo suspenso, existem jardins e piscinas com fundo transparente, onde você nada olhando para o abismo sob seus pés. É a definição literal de uma cidade nas nuvens, montada como peças de Lego titânicas. Mas se em Chongqing eles desafiaram o céu, em Xangai eles decidiram perfurar o caminho até o núcleo da Terra. Esqueça a corrida para o alto. Este é o primeiro Earth Scraper do mundo, um arranha-céu invertido. O Intercontinental Shanghai Wonderland é um insulto à construção tradicional. Eles pegaram uma pedreira abandonada e tóxica, uma cicatriz na terra com 88 metros de profundidade, e esculpiram um hotel de luxo diretamente na parede do penhasco. A engenharia necessária beira a loucura. Como você joga concreto para baixo por quase 100 metros, sem que a mistura ganhe velocidade e exploda os tubos com a pressão? Eles tiveram que inventar novas tecnologias de bombeamento reverso. E o mais impressionante, os 2 últimos andares deste gigante estão submersos na água de um lago artificial no fundo do buraco. Aqui, os hóspedes dormem encarando cardumes de peixes através do vidro reforçado, não pássaros. O que era uma ferida ambiental virou uma joia que usa a energia térmica das rochas para se aquecer. É a prova de que, na China, nem o chão sólido é o limite. Saindo das profundezas escuras, olhamos para algo que parece pronto para decolar. Se você vai construir a sede mundial para prêmios de ficção científica, não pode fazer um prédio quadrado. Você precisa construir uma nave estelar. O Museu de Chengdu parece uma nebulosa de alumínio prateado flutuando sobre um lago. Se olhar de cima, não vai achar uma única linha reta. Tudo é fluido como metal líquido em gravidade zero. Mas o choque real não é a forma, é a velocidade brutal da construção. Eles usaram design paramétrico, onde arquitetos não desenham, mas programam computadores para gerar a forma perfeita que captura a luz do sol. E o resultado? Esta besta de metal foi erguida do zero em apenas 12 meses. Um prazo que seria fisicamente impossível na Europa ou América para algo tão complexo geometricamente. É a velocidade chinesa dobrando o tempo como dobra o aço. Porém, velocidade não é nada sem precisão térmica. Em Pequim temos o prédio mais polêmico de todos, a sede da CCTV, apelidada de As Grandes Calças. Tecnicamente, é um loop contínuo que desafia a estabilidade. 2 torres inclinadas a 6 graus sobem para se beijar no céu em um balanço de 75 metros que desafia o bom senso. O pesadelo aqui foi a temperatura. As torres foram construídas separadamente e precisavam se encontrar no ar com precisão milimétrica. Mas o sol da manhã aquece o aço, fazendo ele expandir e mudar de forma. Se tentassem conectar de dia, os buracos dos parafusos não bateriam. A solução foi digna de um filme de ação. As equipes de elite tiveram que unir as peças finais durante a madrugada, no escuro e no frio, antes que o sol nascesse e deformasse o metal.
A grade na fachada mostra onde o prédio sofre mais dor. Onde as linhas são mais densas é onde a estrutura está gritando para não cair. Da tensão do metal retorcido passamos para a perfeição do círculo. Em Guangzhou, esqueceram as torres retas para criar o Círculo de Guangzhou. Com 138 metros de altura, é o prédio circular mais alto do mundo. Imagine uma moeda de ouro gigante rolando na beira do rio. O buraco de 50 metros no meio não é enfeite, é um vão estrutural real. Construir algo redondo desse tamanho é um pesadelo de distribuição de peso. Eles usaram uma grade diagonal complexa para espalhar as cargas. A pele dupla de cobre brilha como ouro puro ao pôr do sol. Mas a mágica é ótica. O reflexo do prédio na água do Rio das Pérolas forma um número 8 perfeito, o símbolo supremo de sorte e dinheiro infinito na cultura local. Simbolismo antigo fundido com força industrial. Enquanto alguns copiam moedas, outros copiam a própria natureza. O complexo Himalaias, em Nanquim, é uma rebelião contra as caixas de concreto. O arquiteto queria montanhas dentro da cidade. De longe, as torres brancas parecem picos nevados e geleiras derretendo. As linhas curvas das varandas enganam o olho, criando a ilusão de erosão geológica, como se o vento tivesse esculpido o prédio por milênios. Caminhar ali é como estar em um cânion natural, mas feito de vidro e alumínio. E não é só beleza. A forma curva cria correntes de vento artificiais que resfriam o complexo sem gastar energia com ar-condicionado. É a natureza recriada em escala megalomaníaca. Se a montanha artificial é poética, o próximo projeto é pura ostentação. O que fazer quando seu arranha-céu de escritórios parece chato? Você instala uma cachoeira de 108 metros na fachada. No edifício Liebian, a água cai do céu. Não é holograma, é água real caindo com força brutal. 4 bombas industriais de 185 kW, cada empurram toneladas de água para o topo. O custo, $120 por hora, só na conta de luz. Por isso, só ligam em feriados. É um desperdício? Talvez. Mas como feito hidráulico, é insano. Eles precisaram criar amortecedores no chão para que a água não destruísse a calçada ou encharcasse os carros lá embaixo. É o exemplo perfeito de faço porque posso e tenho dinheiro. Do calor das bombas d'água, vamos para o gelo eterno. Harbin é uma cidade onde o inverno chega a menos 30 graus. Em vez de lutar contra o frio, a casa de ópera de Harbin se rendeu a ele. O prédio parece ter sido esculpido pelos ventos polares. É uma massa branca sinuosa que se funde com a neve. A pele do prédio é coberta por milhares de pirâmides de alumínio texturizado. E isso não é design, é sobrevivência. A textura impede que o gelo se acumule e esmague o teto. Por dentro, o choque térmico. Tudo é feito de madeira de freixo da Manchúria, quente e orgânica, como se você estivesse dentro de um violoncelo gigante. A acústica é tão perfeita que o som viaja sem microfones. Brutalidade fora, poesia dentro. Da cachoeira que cai de um arranha-céu ao hotel enterrado na rocha, a China transformou a construção civil em um videogame da vida real. Eles pegaram as leis da física e as dobraram à sua vontade. O que o Ocidente leva décadas discutindo, eles erguem em 24 meses. Olhando para essa loucura de concreto e aço, fica a pergunta: se você tivesse que escolher, viveria no bunker subaquático, olhando para o fundo do lago escuro, ou sentiria a adrenalina de morar no tubo de vidro horizontal a 250 metros de altura? A engenharia não tem mais limites, apenas orçamentos. E se o maior campo de petróleo do futuro não estivesse enterrado a quilômetros de profundidade, mas sim empilhado à vista de todos, dentro dos nossos contentores de lixo? Todos os anos, a humanidade descarta milhões de toneladas de plástico, tratando-o como um resíduo inútil. Mas, no mundo industrial, essas massas aparentemente sem valor são, na verdade, um campo de petróleo artificial, que vale mais de 2.000 milhões de dólares. A questão que define a nossa era é avassaladora. Como é que, sob temperaturas de 1000 graus Fahrenheit, um simples saco de compras se dissolve para se tornar a base das autoestradas modernas? Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Esta operação colossal não começa num laboratório silencioso, mas no caos logístico das ruas e armazéns, onde a primeira regra é entender que o lixo é, na verdade, energia adormecida.
Os plásticos mais valiosos para esta transformação são o polietileno, o polipropileno e o poliestireno, os mesmos materiais que compõem a maioria dos sacos de compras, películas de embalagem e recipientes de comida que usamos diariamente. Estes materiais são compostos quase inteiramente por carbono e hidrogênio, possuindo uma estrutura química assustadoramente semelhante à do petróleo bruto. É por isso que, quando submetidos às forças corretas, as suas cadeias moleculares podem ser quebradas, revertendo a sua forma original de combustível. As fontes desta matéria-prima são vastas e incessantes. Elas fluem de supermercados, armazéns de logística e centros de distribuição que geram continuamente toneladas de películas e embalagens defeituosas. Ao contrário da reciclagem tradicional, que procura garrafas específicas, este sistema aceita quase todos os tipos de plástico, capazes de recuperar energia. Para domar este volume avassalador, entram em cena caminhões especializados, equipados com sistemas de compactação hidráulica brutais. O mecanismo de compressão reduz o volume drasticamente, transformando milhares de sacos e fragmentos num bloco massivo de matéria-prima industrial. Um único caminhão pode carregar dezenas de toneladas de plástico numa única viagem, otimizando os custos logísticos e garantindo que as máquinas da fábrica nunca parem por falta de alimento. Quando estes veículos pesados chegam à estação de transferência, descarregam a sua carga, formando montanhas de matéria-prima espalhadas pelo pátio, prontas para enfrentar a próxima etapa de purificação. O que vemos aqui não é lixo, são blocos de potencial energético à espera de serem libertados. Do pátio de descarga, o processo move-se imediatamente para a fase de triagem, onde a tecnologia de ponta impõe ordem ao caos absoluto. O fluxo misto de plástico é alimentado numa correia transportadora principal, passando primeiro por um sistema de limpeza preliminar implacável. Ímãs industriais poderosos removem todos os contaminantes metálicos, como arames de aço e tampas, enquanto correntes de ar violentas sopram para longe, papel, cartão e poeira. O objetivo é deixar apenas o plástico puro, mas ainda assim é uma mistura confusa que precisa de ser segregada com precisão cirúrgica. O material avança então para uma unidade de identificação de polímeros, que utiliza sensores infravermelhos avançados. Este é o cérebro da operação. Cada pedaço de plástico que passa na passadeira é analisado numa fração de segundo para determinar a sua composição química exata. O sistema distingue entre os vários tipos de polímeros com base na forma como cada material reflete a luz invisível. Imediatamente após esta identificação, bicos de ar comprimido de alta velocidade disparam, soprando cada fragmento para o seu canal de triagem correto. É uma sinfonia de sopros de ar e movimentos rápidos, onde a máquina nunca falha. Além da química, o plástico é também separado pela forma física. Películas finas como sacos são divididas dos plásticos rígidos, como tabuleiros e tampas. Este nível de controlo é crítico, pois permite dominar o comportamento da reação nas fases seguintes, garantindo que o reator receba uma dieta consistente. Se alimentarmos o reator com o plástico errado, todo o processo pode falhar. Por isso, esta triagem ótica é a primeira linha de defesa da eficiência. Uma vez que os fluxos de plástico foram separados por tipo e forma, eles não são enviados diretamente para o processamento térmico. Primeiro devem ser disciplinados e densificados. Neste ponto, o plástico ainda está solto e volumoso, sendo difícil de gerir durante o transporte interno. O objetivo do sistema de enfardamento é comprimir todo este plástico classificado em blocos densos, com formas estáveis e tamanhos padronizados. O material é alimentado numa câmara de prensa hidráulica, onde pistões de aço geram uma pressão enorme, forçando o material a unir-se. Nesta fase, é importante notar que não se utiliza calor, apenas a força bruta mecânica. No entanto, é o suficiente para reduzir o volume do plástico a uma fração minúscula do seu tamanho original. Após várias dezenas de segundos sob esta tensão esmagadora, forma-se um fardo de plástico sólido. Cada fardo pode pesar desde várias centenas de libras até mais de 1 tonelada curta, dependendo do design da fábrica. Películas macias e plásticos rígidos são todos compactados num único bloco,
tornando o transporte por empilhadoras mais rápido, seguro e infinitamente mais eficiente. Estes fardos tornam-se as unidades de alimentação padronizadas para todo o sistema de pirólise. Em vez de lidar com milhares de sacos soltos a voar pelo ar, a fábrica opera com grandes blocos uniformes, cuja massa é precisamente conhecida. Estes tijolos de plástico são o combustível sólido que está prestes a ser liquefeito. Agora, chegamos ao coração pulsante e perigoso da instalação, o reator de pirólise. Da área de enfardamento, os blocos de plástico são transportados diretamente para a porta de alimentação desta câmara de reação de aço de paredes grossas. O reator é tipicamente construído na forma de um longo tubo cilíndrico, totalmente selado e envolto em múltiplas camadas de isolamento térmico. O segredo aqui não é o fogo, mas a ausência dele. Todo o sistema é projetado para criar um ambiente livre de oxigênio. A porta do reator, equipada com juntas de alta temperatura e mecanismos de bloqueio de segurança, abre-se apenas por um breve momento. A empilhadora empurra o bloco de 1 tonelada para dentro da câmara e a porta fecha-se imediatamente. Esta operação é rigorosamente controlada para impedir a entrada de qualquer ar, pois mesmo uma pequena quantidade de oxigênio poderia causar uma explosão ou combustão em vez de pirólise. Dentro do ventre desta besta metálica, a temperatura sobe gradualmente para cerca de 800 a 1000 graus Fahrenheit. A este nível infernal, as longas cadeias de polímeros que formam a estrutura do plástico já não conseguem permanecer intactas. Elas começam a vibrar e a quebrar-se em moléculas de hidrocarbonetos mais pequenas. O plástico sólido derrete e evapora, transformando-se num vapor denso e quente. Não há chamas. O material sofre uma decomposição térmica, um processo semelhante à destilação. O ritmo de alimentação dos fardos de plástico é calculado ao minuto, mantendo o processo estável enquanto a matéria sólida desaparece e se sublima em potencial energético puro. O vapor de hidrocarbonetos gerado dentro do reator é imediatamente extraído e enviado para o sistema de arrefecimento, onde a física da mudança de estado entra em jogo. Aqui, os compostos mais pesados condensam primeiro, mudando de um estado gasoso para um líquido e formando óleo de parafina. Este é o produto principal, o ouro negro recuperado e a saída economicamente mais valiosa de todo o processo. Mas a engenharia não para aqui. Após o óleo ter sido separado, o vapor mais leve restante continua mais fundo no sistema e torna-se gás pirolítico. Em vez de ser libertado para a atmosfera ou desperdiçado, este gás é redirecionado de volta para alimentar os queimadores do próprio reator. O sistema alimenta-se a si mesmo, ajudando a manter as temperaturas operacionais e reduzindo significativamente a necessidade de comprar energia externa. Ao mesmo tempo, o material sólido que não se transformou em gás, deixado dentro do reator, é recolhido como negro de fumo, um resíduo rico em carbono, que pode ser usado como combustível sólido ou matéria-prima industrial. A eficiência desta transformação é matemática e impressionante. Em média, para cada 2.200 libras de plástico seco alimentado no reator, o processo produz cerca de 880 a 990 libras de óleo combustível líquido. Além disso, gera centenas de libras de gás combustível. A maior parte da energia que estava trancada no saco de plástico foi preservada e convertida, provando que o desperdício é apenas um recurso no lugar errado. Mas a jornada não termina com o óleo num tanque. Enquanto o plástico residual é transformado para recuperar energia, esse óleo começa uma segunda vida como matéria-prima industrial, capaz de regressar à infraestrutura das cidades modernas. A fração mais pesada deste óleo derivado de plástico comporta-se de forma muito semelhante ao betume de petróleo convencional e pode ser refinada para se tornar um ligante adequado para a produção de asfalto. No mesmo momento, numa central de asfalto próxima, a rocha bruta está a ser triturada, peneirada e classificada em faixas de tamanho precisas. Estes dois fluxos, o óleo do plástico reciclado e o agregado mineral das pedreiras, estão prestes a convergir numa união de força. O agregado é libertado em transportadores de aço e levado para um enorme secador rotativo, onde chamas diretas aquecem as pedras a mais de 300 graus Fahrenheit.
A secura é crítica, pois qualquer umidade impediria o ligante de aderir à superfície da pedra. Quando o agregado sai do secador, quente e seco, é separado por vibrações fortes numa torre de peneiramento. No mesmo instante, a fração pesada do óleo de plástico está a ser pré-aquecida a cerca de 300 a 320 graus Fahrenheit, para se manter totalmente fluida como um xarope. Ambos os fluxos entram no misturador forçado, uma câmara de aço selada, equipada com 2 eixos maciços em contra-rotação. Num ciclo de mistura violento que dura apenas 30 a 45 segundos, o ligante de plástico quente reveste cada grão de agregado, preenchendo lacunas microscópicas e formando uma mistura de asfalto uniforme e negra. A temperatura é monitorizada constantemente por computadores. Quando a mistura está completa, o asfalto é descarregado a 275 graus Fahrenheit. Nas ruas, este material é pavimentado exatamente como o asfalto tradicional, mas com uma diferença invisível. A estrada é feita em parte do lixo que a sociedade deitou fora. Contudo, neste mundo de engenharia pesada, é crucial encarar a realidade sem ilusões. A reciclagem de plástico em combustível não é uma tecnologia perfeitamente verde nem mágica. Se o sistema não for projetado e operado segundo padrões rigorosos, o processo de pirólise pode libertar gases tóxicos e compostos orgânicos voláteis que ameaçam tanto o ambiente quanto a saúde humana. O óleo derivado de plástico, se não for devidamente refinado, pode tornar-se uma fonte secundária de poluição. Esta tecnologia é uma ferramenta poderosa para gerir o caos dos resíduos, mas não é um escudo moral que justifique a produção ilimitada de plástico. Se utilizada incorretamente, pode tornar-se numa desculpa para adiar mudanças mais profundas na forma como consumimos materiais. É uma solução técnica para um problema humano, com todos os riscos e benefícios que isso acarreta. A reciclagem de plástico em combustível não vai salvar o mundo sozinha, não pode substituir completamente o petróleo bruto, nem é capaz de processar todo o volume de plástico que a humanidade descarta diariamente. Mas o que realmente importa é que esta tecnologia prova um facto incontestável. O plástico não é apenas lixo. Dentro de cada saco de compras, de cada peça de embalagem e de cada recipiente descartado, existe ainda energia real à espera de ser desbloqueada. O que antes poluía oceanos torna-se agora parte da infraestrutura permanente, embutido no movimento da civilização moderna. Se achou esta jornada de transformar resíduos em combustível instigante, clique no botão de gostar. Deixe um comentário para partilhar a sua perspectiva e subscreva o canal Poder da Indústria. E se eu lhe dissesse que, escondido nas entranhas do seu carro, existe um metal mais valioso que o ouro? Ele absorve gases como uma esponja mágica, suporta o calor de um vulcão ativo e limpa o ar que todos nós respiramos. Mas a verdade chocante é esta: para obter apenas meio quilo deste material, a humanidade precisa esmagar e processar milhares de toneladas de rocha sólida. Este é o paládio, o fantasma industrial que sustenta o mundo moderno. Como transformamos o pó cinzento em um espelho perfeito? Para entender por que movemos montanhas por este metal, você precisa ver o que ele faz. O paládio não é apenas um material brilhante, ele é um monstro químico disfarçado. Imagine um metal que consegue engolir hidrogênio em volumes centenas de vezes maiores que o seu próprio corpo. À temperatura ambiente, ele puxa átomos de gás para dentro da sua própria estrutura sólida, trancando-os ali. É uma esponja atômica, usada para purificar a energia do futuro, mas a sua resistência é ainda mais assustadora. Enquanto outros metais derreteriam e virariam poça, o paládio permanece firme. O seu ponto de fusão é de 2.830 graus Fahrenheit. E ele só começa a ferver a temperaturas alucinantes, acima de 5.400 graus. É por isso que ele é o guardião perfeito para os lugares mais infernais das nossas máquinas. A maior parte deste metal raro vive uma vida secreta dentro do sistema de escape do seu carro. Ali dentro do conversor catalítico, ele enfrenta uma tempestade de gases tóxicos. O paládio ataca o monóxido de carbono mortal e o transforma em algo inofensivo antes que saia pelo escapamento. Um único carro usa apenas uma fração de onça, algo minúsculo.
Mas multiplique isso por milhões de veículos nas estradas do mundo e, de repente, temos uma demanda de dezenas de milhares de libras todos os anos. E ele não para por aí. O seu telefone, o seu computador, todos dependem dele. Nos microchips e capacitores, camadas de paládio mais finas que um fio de cabelo garantem que a eletricidade flua sem falhas. Ele não corrói, não se desgasta. Ele é o sistema nervoso invisível da nossa era digital. Mas para colocar as mãos neste titã, precisamos ir aos lugares mais profundos da Terra. A natureza não entrega o paládio de bandeja. Na verdade, ela o escondeu melhor do que qualquer outro tesouro. A concentração deste metal na crosta terrestre é ridícula. Estamos falando de alguns milionésimos de 1%. É mais raro do que encontrar uma agulha num palheiro do tamanho de um estádio. Os depósitos reais estão trancados em complexos de magma antigo, onde o paládio dorme misturado com níquel, cobre e platina. Ele nunca é a estrela principal, é sempre um subproduto. Um prêmio extra que encontramos enquanto caçamos outros metais. Para chegar até ele, descemos ao abismo. As minas mergulham milhares de pés abaixo da superfície. Imagine elevadores descendo na escuridão total, levando mineiros e máquinas para onde o calor da própria Terra começa a ser sentido. O custo é astronômico, a complexidade é brutal. E tudo isso para trazer à luz rochas que parecem comuns, mas que guardam um segredo de bilhões de dólares. Quando essas rochas chegam à superfície, a guerra contra a matéria sólida realmente começa. Aqui, a força bruta assume o comando. As rochas gigantescas arrancadas das profundezas são despejadas em trituradores que fariam um carro parecer um brinquedo. O objetivo é a aniquilação total da estrutura da pedra. Moinhos colossais, girando sem parar, esmagam o minério até que ele deixe de ser rocha e se torne um pó fino, suave como farinha. Mas o paládio ainda está perdido nessa montanha de pó cinzento. Para encontrá-lo, usamos a água. O pó é misturado em tanques gigantes com água e reagentes químicos especiais num processo chamado flotação. É uma visão hipnótica. Bolhas de ar sobem através da lama escura. Quimicamente programadas, as partículas valiosas de metal agarram-se a essas bolhas e flutuam para a superfície como uma espuma metálica, enquanto a terra inútil afunda. O que sobra é um concentrado. Ele é rico em cobre e níquel, e lá no fundo, ainda preso quimicamente, está o nosso paládio. A água e a gravidade fizeram o seu trabalho. Agora, para quebrar as últimas correntes que prendem o metal, precisamos de algo muito mais violento: o fogo. O concentrado entra agora na boca do inferno. Fornos industriais gigantescos rugem, elevando a temperatura para mais de 1.600 graus Fahrenheit. O calor é tão intenso que a própria rocha se rende. Aqui, o objetivo é purificação pelo fogo. O enxofre e os resíduos orgânicos que contaminavam o metal são queimados impiedosamente. O material derrete, tornando-se um rio de lava brilhante. Ele se separa em duas camadas: o metal pesado, que afunda, e a escória inútil, que flutua e é descartada. Mas não se engane, o que temos agora não é paládio puro, é uma liga suja. Uma mistura caótica, onde o paládio ainda está fundido com seus irmãos gêmeos, a platina e outros metais nobres. O fogo não consegue separá-los. Eles são quimicamente muito parecidos. Para isolar o nosso herói, precisamos sair da fornalha e entrar no laboratório mais perigoso do mundo. Bem-vindos ao refinamento. Aqui a violência física dá lugar à precisão cirúrgica da química. A liga metálica é mergulhada em banhos de ácidos potentes que dissolvem o metal sólido em um líquido tóxico e colorido. É um jogo de paciência e perigo. Através de uma série de reações em cadeia, os cientistas começam a pescar os elementos um por um. Primeiro, forçam a platina, o ródio e o irídio a se separarem, caindo para o fundo do tanque. O paládio fica para trás, isolado finalmente na forma de sais complexos. Mas ainda não parece metal. Quando o processo termina e os sais são reduzidos, o que temos nas mãos é um pó cinza preto, estranho e leve, chamado de esponja de paládio. Ele é lavado obsessivamente com água destilada para remover qualquer traço de ácido e depois seco em fornos a centenas de graus.
Olhando para esse pó escuro, é difícil acreditar que ele vale mais que o ouro. Ele não brilha, ele não reflete a luz. Para ganhar a sua forma final e gloriosa, ele precisa morrer e renascer uma última vez. A esponja de paládio é levada para a etapa final, a fusão de alta pureza. Usamos fornos de indução elétrica ou arco elétrico, verdadeiras maravilhas da tecnologia, que aquecem o metal em recipientes especiais que não contaminam a mistura. O ambiente aqui é controlado como uma sala de cirurgia. O ar é sugado para fora ou substituído por argônio, um gás nobre, porque o oxigênio é o inimigo que poderia arruinar tudo. A temperatura sobe, passa dos 2.000 graus, passa dos 2.500. Finalmente, acima de 2.800 graus Fahrenheit, o pó cinzento colapsa. Ele se funde em um líquido prateado, perfeitamente uniforme. A superfície torna-se um espelho líquido. Amostras são retiradas diretamente desse caldeirão brilhante. A pureza tem que ser absoluta, 99,9%. Se houver a mínima falha, volta tudo para o início. Quando aprovado, o metal líquido é derramado em moldes de grafite. Ele esfria lentamente, solidificando-se em lingotes pesados e frios, variando de algumas onças a vários quilos. Ou, para a indústria química, ele é transformado novamente num pó de precisão, empacotado em recipientes herméticos onde cada grama é contada como dinheiro vivo. A escala dessa operação é alucinante quando olhamos para os números finais. O mundo inteiro produz apenas cerca de 6 a 7 milhões de onças deste metal por ano. É uma quantidade minúscula para uma indústria global. E o mais assustador, mais de 2/3 desse suprimento vem de apenas 2 países no planeta. É por isso que o paládio nunca morre. A reciclagem é vital. Quase 1/3 de todo o paládio que usamos hoje não vem das minas, mas sim de sucata. Os conversores catalíticos de carros velhos são recolhidos, quebrados e refinados, num ciclo infinito de renovação. Lembre-se disto: para obter um único quilo deste metal puro, movemos e processamos milhares de toneladas de terra. É um esforço titânico de energia, logística e química. Da próxima vez que vir um anel de ouro branco ou ligar o motor do seu carro, lembre-se da odisseia do paládio. Das profundezas escuras e esmagadoras da terra, passando pelo inferno do fogo e pelos banhos de ácido, até se tornar o guardião invisível da nossa tecnologia. É a prova de que, com engenharia suficiente, até a poeira mais rara pode se tornar a espinha dorsal do mundo moderno. Enquanto o mundo ainda debate o futuro, a China já o construiu. Não estamos a falar de protótipos frágeis de laboratório, mas de máquinas colossais que operam hoje, de autocarros que engolem o trânsito a comboios que voam no vácuo a 1.000 km por hora. Esqueça tudo o que sabe sobre transporte. O que vai ver agora não é ficção científica, é o novo padrão de velocidade que está a reescrever as leis da física diante dos nossos olhos. A jornada começa com a conquista mais brutal da engenharia moderna, a velocidade hipersônica. Imagine entrar num avião em Pequim e aterrar em Nova York apenas 2 horas depois. O projeto Lincoln Tianxing transformou este sonho numa meta tangível de engenharia. Estamos a falar de uma velocidade de Mach 6. Para que tenha noção da violência deste número, isso é 6 vezes a velocidade do som, ou mais de 7.000 km por hora. A esta velocidade, o ar deixa de ser uma brisa e torna-se uma parede sólida. O desafio aqui não é apenas ir rápido, é não derreter. O atrito com a atmosfera, a Mach 6, gera um calor infernal, elevando a temperatura da fuselagem para mais de 1.000 graus Celsius. Qualquer avião comercial feito de alumínio transformar-se-ia em metal líquido em segundos. Mas os engenheiros chineses criaram uma armadura de cerâmica composta e sistemas de resfriamento ativo que mantém a estrutura fria, enquanto o exterior brilha como brasa. O segredo desta besta não é uma turbina comum, mas um motor de detonação rotativa. Em vez de queimar combustível suavemente, ele gera explosões contínuas e controladas que giram dentro do motor, extraindo uma potência monstruosa com menos combustível. É como domar uma bomba contínua para empurrar uma aeronave. A projeção é que voos comerciais decolem já em 2030. O mundo não vai apenas ficar mais pequeno, ele vai tornar-se instantâneo.
Se o céu é o domínio do fogo, a Terra tornou-se o domínio do vácuo. O conceito de Hyperloop, que muitos no Ocidente consideram apenas um desenho futurista, na China já é aço, ímãs e realidade. O projeto T-Flight está a construir o transporte terrestre mais rápido da história. A ideia é eliminar os dois maiores inimigos da velocidade, o atrito das rodas e a resistência do ar. Imagine uma cápsula a flutuar dentro de um tubo selado, onde quase todo o ar foi removido. Sem ar para empurrar contra o veículo, a cápsula atinge 1000 km/h. Isso é mais rápido que um avião comercial, mas ao nível do solo. E ao contrário de outros projetos que nunca saíram do papel, a China já tem uma linha de testes operacional com mais de 2 km, onde sensores monitoram cada milímetro de deslocamento. A experiência lá dentro desafia os sentidos. Graças à levitação magnética de alta temperatura, não há vibração de trilhos, não há ruído de vento. É um silêncio absoluto a uma velocidade de bala. O trajeto entre grandes metrópoles, que hoje consome 3 horas em trens de alta velocidade, será reduzido para 30 minutos. É o teletransporte prático, feito de metal e magnetismo. Mas a velocidade não resolve tudo se a cidade estiver parada. Para o caos urbano, a solução chinesa é pura audácia arquitetônica, o autocarro elevado 2.0. A lógica é simples e brilhante. Se não podes passar através do engarrafamento, passa por cima dele. Este gigante não é apenas um veículo, é um túnel em movimento. Ele desliza sobre trilhos nas laterais da estrada, elevando a cabine de passageiros bem acima do fluxo de carros. Enquanto você está preso no trânsito no seu carro, este Leviatã passa por cima de si, transportando 1.200 passageiros de uma só vez. A primeira versão foi recebida com ceticismo, mas a segunda geração corrigiu as falhas, adicionou estabilidade e sistemas de segurança avançados. Não é preciso cavar túneis de metro que custam bilhões e demoram décadas. Basta instalar os trilhos e deixar o gigante rodar. Os resultados nos testes em cidades reais foram imediatos. O congestionamento nas rotas onde ele opera caiu 35%. É uma vitória da geometria sobre o caos. Em vez de competir por espaço no asfalto, este autocarro cria o seu próprio nível de tráfego, provando que a melhor maneira de vencer o trânsito é simplesmente ignorá-lo. Olhe para cima. O sonho dos carros voadores dos filmes antigos materializou-se, mas de uma forma diferente. O E-Hang 216 não precisa de um piloto experiente. Na verdade, ele não precisa de piloto algum. Este é um drone de passageiros totalmente autônomo. Você entra, senta-se numa cabine confortável, escolhe o destino num ecrã tátil e a máquina faz o resto. A segurança vem da redundância massiva. Este veículo possui 16 rotores montados em 8 braços. Se um motor falhar, ou até 2 ou 3, o computador compensa instantaneamente a potência dos restantes para manter o voo estável. É uma rede de segurança matemática que reage mais rápido do que qualquer humano poderia. Ele voa a 130 km/h. Pode parecer pouco comparado ao jato hipersônico, mas numa cidade bloqueada, é a diferença entre 1 hora de estresse no carro e 10 minutos de voo panorâmico. E isto não é um teste secreto. O E-Hang já tem certificação para uso comercial. Dubai e várias cidades europeias já testam estas frotas. O táxi aéreo deixou de ser uma promessa. É um serviço que está prestes a aterrar no topo do seu prédio. A revolução não parou na terra e no ar. Ela conquistou a água. O transporte marítimo sempre foi lento e ineficiente devido à resistência da água, que é 700 vezes mais densa que o ar. A China resolveu isso com 2 máquinas que se recusam a navegar como barcos comuns. Primeiro, o HXA, um ferry que utiliza hidrofólios. Quando acelera, o casco do navio levanta-se totalmente para fora da água, apoiado apenas em lâminas submersas. Ao voar sobre a água, a resistência cai 80%. O navio atinge o dobro da velocidade das balsas normais, mas consome menos energia. É suave, silencioso e elétrico. Mas se levantar o casco não for suficiente, entra em cena o Airfish 8. Tecnicamente, é um barco com asas. Ele usa o efeito solo, um colchão de ar comprimido que se forma entre as asas e a superfície da água, para planar a 180 km/h.
Imagine conectar ilhas distantes sem precisar de construir aeroportos caros. O Airfish precisa apenas de uma rampa na praia. Ele consome 40% menos combustível que um avião e é muito mais rápido que qualquer lancha. Para países insulares, isto não é apenas um veículo, é uma revolução logística que transforma oceanos intransponíveis em autoestradas azuis. Talvez a inovação mais inteligente seja aquela que engana os nossos olhos. O sistema IRT parece um metro futurista, tem a capacidade de um comboio, mas não tem trilhos. Ele desliza silenciosamente pelo asfalto comum. Como? Sensores ópticos leem linhas pintadas na estrada com precisão milimétrica, mantendo o veículo numa trajetória perfeita, como se estivesse preso a carris de aço invisíveis. A genialidade aqui é o custo. Construir um metro subterrâneo custa 500 milhões de dólares por quilômetro. O ART custa apenas 20% disso. Você tem a capacidade de mover 500 pessoas de uma vez, sem paralisar a cidade com obras intermináveis por anos. Ele carrega nas estações em apenas 10 minutos, pronto para mais 40 quilômetros de serviço. Mais de 30 cidades chinesas já adotaram este comboio fantasma. É a prova de que a alta tecnologia não precisa de ser complexa e cara. Às vezes, a melhor solução é usar sensores inteligentes para transformar uma estrada comum numa linha de alta velocidade. Finalmente, chegamos ao cérebro por trás da máquina. O Baidu Apollo Robobus eliminou o componente mais perigoso de qualquer veículo, o ser humano. Este autocarro de nível 4 de autonomia não tem volante, não tem pedais, não tem banco do motorista. O interior é apenas uma sala de estar com janelas panorâmicas, onde você relaxa enquanto a inteligência artificial trabalha. O autocarro vê o mundo através de lidar e câmaras de 360 graus. Ele vê semáforos, prevê se um peão vai atravessar a rua e reage a tempestades com uma frieza calculista. O ser humano cansa-se, distrai-se com o telemóvel, fica irritado. A inteligência artificial nunca pisca. O resultado é um recorde de segurança impecável. Mais de 10 milhões de quilômetros percorridos em testes e uso real, com incidentes praticamente inexistentes. Em megacidades como Pequim e Xangai, estes robôs já fazem parte da rotina diária. Você espera na paragem e o autocarro chega, guiado por algoritmos que otimizam a rota em tempo real. Não é apenas transporte, é uma rede neural física que move a cidade com eficiência sobre-humana. Do fogo hipersônico a Mach 6, no limite da atmosfera, até a precisão silenciosa de um autocarro guiado por inteligência artificial. O que vimos hoje não são sonhos de um futuro distante. São milhares de toneladas de aço, cerâmica e códigos a operar agora mesmo. A China provou que os limites do impossível existem apenas até alguém decidir quebrá-los. Estas máquinas já estão a redefinir como milhões de pessoas vivem, trabalham e se movem. Resta apenas uma pergunta para si. Quando um destes veículos parar à sua porta, seja um drone sem piloto ou uma cápsula de vácuo, você terá a coragem de entrar e deixar o passado para trás? Você acredita que a esfera perfeita, o brinquedo mais inocente da infância, nasce na verdade de montanhas de lixo industrial cortante? Anualmente, bilhões de toneladas de vidro ameaçam o planeta, mas aqui, fragmentos perigosos são resgatados para uma reencarnação brutal. Como engenheiros transformam cacos afiados em orbes lisos sem usar nenhuma forma de fundição? A resposta está em uma fornalha mais quente que um vulcão e na força implacável da gravidade. Bem-vindos ao poder da indústria. Tudo começa longe das fábricas brilhantes, em um cenário que a maioria de nós prefere ignorar: o lixo. O vidro é um material teimoso. Se você jogar uma garrafa de cerveja na terra hoje, ela permanecerá intacta por mais de 1 milhão de anos. Mas a indústria encontrou uma maneira de transformar essa durabilidade eterna em um negócio que movimenta cerca de 300 milhões de dólares todos os anos. O que parece ser apenas uma montanha de desperdício sem valor é, na verdade, uma mina de ouro artificial a céu aberto. A jornada de transformação começa nas cidades, onde máquinas automatizadas de retorno de garrafas agem como portais para uma nova vida. Em supermercados e postos de gasolina,
Quando alguém insere uma garrafa vazia, sensores ópticos escaneiam o material em frações de segundo, validando sua cor e composição antes de emitir um pequeno reembolso. É o primeiro passo de uma logística colossal. Caminhões industriais gigantescos recolhem esses recipientes, transportando entre 20 mil e 30 mil garrafas em uma única viagem. Quando esses veículos chegam à fábrica e despejam sua carga, o som é ensurdecedor. Uma cascata de vidro colidindo, criando pilhas cintilantes de verdes, marrons e transparentes que aguardam o renascimento. Mas esse vidro não está pronto. Ele chega sujo, misturado com rótulos de papel, restos de líquido, tampas de metal e sujeira da estrada. Assim que entra na linha de produção, a brutalidade mecânica começa. Transportadores vibratórios industriais sacodem a massa violentamente, derrubando areia e poeira. Trabalhadores atentos monitoram o fluxo, removendo manualmente grandes pedaços de plástico ou papel que a máquina não consegue soltar. No entanto, o maior inimigo da fornalha é o metal. Uma simples tampa de garrafa esquecida poderia destruir o sistema de derretimento. Por isso, ímãs de alta potência ficam suspensos sobre a esteira, puxando tampas de aço e fragmentos ferrosos com uma força invisível, garantindo que apenas o vidro puro continue a viagem. É uma triagem de vida ou morte para o maquinário. Agora que o material está limpo, ele precisa ser destruído para poder renascer. As garrafas e potes inteiros são alimentados em trituradores de martelo massivos. Imagine martelos de aço girando a velocidades alucinantes, golpeando o vidro repetidamente até que não reste nada da forma original. Em segundos, o que era um recipiente torna-se cullet, o termo industrial para cacos de vidro uniformes, semelhantes a uma areia grossa e brilhante. Esse processo não é apenas destrutivo, é estratégico. O uso desses cacos triturados permite que a fábrica economize até 40% da energia necessária para o derretimento, pois o vidro reciclado funde muito mais rápido do que matérias-primas virgens. Mas a trituração criou um novo problema: a mistura de cores. Para criar bolinhas de gude perfeitas, a pureza da cor é essencial. O fluxo de cacos entra então no sistema de classificação óptica, que é talvez a etapa de maior tecnologia de toda a linha. Enquanto o vidro cai em uma cascata cintilante, lasers e câmeras de alta velocidade analisam cada fragmento individualmente. O sistema é capaz de distinguir um pedaço de cerâmica ou um caco de cor errada em milésimos de segundo. No momento exato em que um intruso é detectado, um jato de ar comprimido dispara como um tiro de precisão, soprando o fragmento indesejado para fora da linha principal. Isso acontece dezenas de milhares de vezes por minuto, uma coreografia invisível que garante uma pureza de quase 100%. Com o vidro classificado, ele é levado para a área de mistura. Aqui, a ciência entra em ação. Os cacos são misturados com areia de sílica pura, carbonato de sódio e calcário em proporções exatas. O carbonato de sódio reduz o ponto de fusão, economizando combustível, enquanto o calcário dá estabilidade ao futuro vidro. Misturadores industriais gigantes agitam esses ingredientes até que cada grão de areia e cada caco de vidro estejam perfeitamente distribuídos, criando uma farinha industrial pronta para enfrentar o fogo. Chegamos ao coração da besta, a fornalha industrial. Este não é um forno comum, é uma câmara de tortura térmica que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem nunca parar. Desligar uma fornalha dessas significaria que o vidro lá dentro endureceria, destruindo o equipamento milionário. A cada 20 minutos, uma nova carga de 88 libras de mistura é despejada em seu interior. Lá dentro, a temperatura é mantida furiosamente a cerca de 2.000 graus Fahrenheit, ou 1.093 graus Celsius. Para colocar isso em perspectiva, é mais quente do que a lava que escorre de um vulcão em erupção. O calor é tão intenso que transforma a mistura sólida de areia e cacos em um líquido viscoso e brilhante, semelhante ao mel incandescente. Trabalhadores que precisam se aproximar para manutenção vestem trajes prateados à prova de fogo, pois o calor ambiente ao redor da fornalha pode se aproximar de insuportáveis 3.000 graus em pontos críticos. É um ambiente hostil à vida humana, mas perfeito para a criação de vidro.
O material permanece nesse estado de fusão por várias horas. Isso não é apenas para derreter, mas para purificar. Gases presos borbulham para a superfície e escapam, garantindo que o vidro final não tenha bolhas de ar. A massa laranja brilha com uma luz intensa, pronta para ser moldada. Uma grande fábrica consome cerca de 4 toneladas de vidro por dia dessa maneira, alimentando uma demanda global e insaciável. O controle é absoluto. Sensores monitoram o fluxo para garantir que a quantidade exata de vidro derretido que sai seja reposta pela mistura fria que entra, mantendo o nível do tanque de lava perfeitamente estável. Agora, prepare-se para ver a gravidade e a engenharia trabalharem juntas. Na base da fornalha, o vidro líquido escorre por um orifício preciso. Ele não é soprado em moldes como garrafas, ele é cortado. Tesouras mecânicas de alta precisão, lubrificadas constantemente para não derreterem ou grudarem, avançam e recuam em um ritmo hipnotizante. Clique, clique, clique. A cada corte, uma gota de vidro incandescente cai. O sistema é calibrado para produzir exatamente 4 gotas por segundo, o que resulta em 240 bolinhas por minuto. Cada gota, medindo cerca de 20 e 1/30 avos de polegada, cai vermelha e brilhante. Se ela tocasse uma superfície plana agora, achataria como uma panqueca. É aqui que entra o segredo da esfera perfeita: os rolos espirais. As gotas caem entre 2 cilindros de metal com ranhuras em espiral, que giram continuamente. Esses rolos têm cerca de 5 pés, ou 1,5 metro de comprimento. Enquanto a gota de vidro viaja ao longo desses rolos, ela é forçada a girar sem parar. Ela nunca fica parada em um único ponto por tempo suficiente para deformar. A rotação constante, combinada com o resfriamento gradual enquanto rola pelo metal, faz com que a tensão superficial puxe o vidro para a forma geométrica mais eficiente possível, uma esfera perfeita. É um balé mecânico onde o vidro é massageado até a perfeição. Os rolos também garantem que as bolinhas não grudem umas nas outras. Graças a esse sistema engenhoso, uma única linha de produção pode cuspir mais de 1 milhão de bolinhas de gude todos os dias. Todas idênticas, todas perfeitas. Enquanto as máquinas rugem produzindo milhões de esferas transparentes ou de cor sólida, existe um canto silencioso desse universo onde a arte humana ainda reina. Para criar as famosas bolinhas olho de gato, ou padrões complexos que parecem galáxias presas no vidro, a automação bruta dá lugar à mão firme do artesão. Aqui, o processo é lento, deliberado e perigoso. O mestre vidreiro usa uma longa haste de metal para pescar uma porção de vidro fundido diretamente do forno. O vidro brilha em um laranja neon, irradiando um calor que queima a pele à distância. Ele rola essa massa quente sobre uma mesa de metal, onde varetas coloridas de vidro pré-aquecidas ou fragmentos brilhantes o aguardam. O vidro quente engole as cores. Ele repete o processo, adicionando camadas de vidro transparente por cima para encapsular o design, como se estivesse vitrificando um fóssil. A mágica acontece quando essa massa complexa é esticada. O artesão puxa o vidro até que ele se torne uma longa vara fina, com cerca de 197 polegadas, ou 5 metros de comprimento. O desenho colorido que estava no centro agora se torna um fio finíssimo correndo pelo núcleo da vara. Depois de esfriar e ser cortada em pequenos pedaços, cada segmento passa por uma nova tortura de fogo. O artesão reaquece o pedaço com um maçarico e, usando alicates, torce o vidro manualmente. É esse movimento de torção, feito apenas pelo pulso humano, que cria as espirais hipnotizantes que vemos dentro das bolinhas de coleção. É a prova de que, mesmo na era da produção em massa, a alma do vidro ainda precisa do toque humano. De volta à linha industrial, as bolinhas que saíram dos rolos espirais ainda estão quentes o suficiente para queimar madeira ou derreter plástico. Elas precisam ser estabilizadas. Elas caem de calhas de metal diretamente para dentro de tambores de aço robustos, com capacidade para 65 galões. O som é como granizo de metal caindo em um telhado de zinco. Esses tambores atuam como câmaras de resfriamento lento. As bolinhas ficam ali, amontoadas, trocando calor e esfriando lentamente ao longo de 24 horas.
Esse tempo é crucial. Se o vidro esfriasse rápido demais, o choque térmico criaria tensões internas invisíveis, e a bolinha poderia explodir espontaneamente ou rachar dias depois. Em algumas linhas de alta velocidade, jatos de água são pulverizados sobre os rolos espirais para endurecer a casca da bolinha instantaneamente, mas o núcleo ainda precisa desse descanso longo nos tambores. Finalmente, quando a temperatura é segura para o toque humano, os tambores são virados. Uma avalanche de esferas coloridas e barulhentas inunda a área de embalagem. Trabalhadores com pás enchem sacos de malha ou caixas de papelão em um ritmo frenético. Cada saco é colocado em uma balança digital. Se estiver leve demais, um punhado extra é jogado dentro. Se pesado demais, algumas são retiradas. O saco é então deslizado por uma máquina de costura automática, que sela a embalagem com fio industrial. O que começou como um perigo ambiental, um caco de vidro capaz de ferir e poluir, agora está pronto para viajar o mundo. De montanhas de lixo sujo a esferas de precisão geométrica, o vidro provou que a matéria não morre, ela apenas espera pela temperatura certa para renascer. Todo esse processo, do caminhão de lixo à máquina de costura, leva apenas um dia, mas garante que materiais que durariam para sempre na Terra tenham um propósito novo e brilhante. É a engenharia transformando o desperdício em maravilha, e a prova definitiva de que, com calor e pressão suficientes, até o caos pode se tornar perfeito. Isso é o poder da indústria. Você sabia que no exato momento em que o seu avião atinge 10.000 metros de altura, o seu paladar simplesmente para de funcionar como na terra firme? A umidade dentro da cabine despenca para níveis entre 10% e 15%, tornando o ar que você respira mais seco do que o deserto do Saara. Mas para servir mais de 1 bilhão de refeições por ano, existe uma fábrica invisível que desafia as leis da física todos os dias. Aqui, 3 milhões de pratos são lavados a cada 24 horas e o arroz é propositalmente mal cozido. Bem-vindo à cozinha mais extrema e perigosa do mundo. Para entender como essa máquina colossal funciona, precisamos começar pelo fim. Antes que qualquer chefe de cozinha toque em um ingrediente fresco, a fábrica precisa sobreviver a um tsunami diário de metal, plástico e restos de comida. Imagine centenas de voos pousando quase simultaneamente, descarregando milhares de carrinhos de metal que guardam os vestígios de viagens intercontinentais. O que acontece a seguir não se parece com uma cozinha, mas com uma zona de guerra industrial controlada. As docas de descarregamento são inundadas por uma maré de equipamentos que precisam ser processados imediatamente. Não há tempo para lavar louça à mão. Aqui, a limpeza é uma operação de engenharia pesada. Estamos falando de uma instalação capaz de processar até 3 milhões de peças de louça e bandejas todos os dias. O barulho é ensurdecedor. Máquinas de lavagem industrial, do tamanho de pequenos edifícios, disparam jatos de água fervente e produtos químicos com uma pressão violenta, esterilizando cada garfo, cada faca e cada prato, que será usado novamente em poucas horas. A precisão precisa ser absoluta, pois um único prato sujo pode comprometer toda a cadeia de segurança sanitária. Assim que emergem limpos e brilhantes do outro lado desse túnel de vapor, os carrinhos não são empurrados aleatoriamente. Eles são enganchados em um sistema de monotrilho suspenso. É uma visão impressionante, uma ferrovia no teto da fábrica que conecta todos os andares e níveis da cozinha, transportando volumes gigantescos de equipamentos de forma autônoma e segura sobre as cabeças dos trabalhadores. Essa artéria de aço garante que o fluxo nunca pare. Enquanto o equipamento é preparado, nas docas de recebimento de alimentos, uma corrida contra o relógio biológico começa. Ao contrário da carne ou do peixe, que podem ser armazenados em câmaras frias gigantescas, os vegetais não têm esse luxo. Eles chegam diretamente de fazendas parceiras, empilhados em paletes maciços. A regra é brutal e inviolável. Assim que esses vegetais cruzam a porta do armazém, eles têm um prazo de validade imediato. Eles devem entrar na linha de processamento em no máximo 4 horas. Se esse tempo for excedido, a qualidade cai abaixo dos padrões estritos da aviação e toneladas de comida podem ser rejeitadas. É uma pressão constante, onde a logística precisa ser mais rápida do que a natureza.
Assim que os ingredientes frescos são aprovados, entramos no coração gelado da fábrica. A temperatura aqui é mantida artificialmente baixa para garantir a segurança alimentar, mas o verdadeiro desafio é a química do sabor. A 35 mil pés de altitude, a baixa pressão e a secura extrema do ar ressecam o nariz e a boca, entorpecendo drasticamente o seu sentido do paladar. O sal parece menos salgado, o doce menos doce. Por isso, a comida de avião não é apenas cozida, ela é projetada. Na área de preparação de vegetais, máquinas automatizadas cortam repolhos, alfaces e tomates cereja em tamanhos padronizados. Isso não é apenas estética, é para garantir que o peso de cada porção seja idêntico em milhares de bandejas. Mas a verdadeira ciência acontece nos misturadores industriais. Imagine um liquidificador do tamanho de uma banheira. Se você misturar uma salada rápido demais, você a destrói. Por isso, os misturadores operam em baixa velocidade e o ciclo de mistura dura exatos 90 segundos. É o tempo matematicamente perfeito para distribuir os ingredientes sem machucar as folhas, preservando a textura crocante que é tão rara de encontrar a 10 km de altura. E então temos o problema do molho. Em terra firme, uma maionese rica ou um molho à base de manteiga é delicioso. No ar, é um desastre. A baixa pressão atmosférica faz com que as emulsões instáveis se separem. O óleo se dissocia da base, criando uma experiência gordurosa e desagradável. Para combater isso, os engenheiros de alimentos ajustam a fórmula molecular das receitas. Eles reduzem o teor de gordura e aumentam a acidez. Essa acidez extra ajuda a estabilizar o molho e compensar a perda de paladar dos passageiros. O molho é então embalado separadamente para que não deixe a salada murcha antes da hora de servir. Tudo isso acontece em um ambiente clínico, onde a consistência é a lei suprema. Cada passageiro em cada voo deve ter a mesma experiência, não importa o caos que esteja acontecendo lá fora. Enquanto o setor de saladas luta para manter o frescor, o setor de cozimento enfrenta um paradoxo térmico. Como você cozinha arroz para 30 mil pessoas por dia, sem transformá-lo em uma pasta grudenta quando ele for reaquecido horas depois? A resposta é simples e chocante. Você não cozinha. Pelo menos, não até o fim. O processo começa em caldeirões industriais gigantescos, onde a água é dispensada automaticamente, seguindo proporções calculadas por computador. Mas o segredo está no momento da parada. O cozimento do arroz é interrompido quando os grãos atingem entre 70% e 80% de prontidão. Se você comesse esse arroz agora, ele estaria duro e intragável. Mas essa margem de 20% é deixada propositalmente. O arroz precisa desse espaço para expandir e terminar de cozinhar dentro dos fornos de convecção do avião, utilizando o vapor residual dentro da embalagem selada. Imediatamente após sair dos caldeirões, o arroz sofre um choque térmico, sendo resfriado rapidamente para travar sua estrutura interna. A mesma lógica industrial se aplica à produção de massas. Esta fábrica produz mais de 1000 porções de massa fresca diariamente. Farinha, água e ovos são calibrados com precisão percentual em misturadores de alta capacidade. A massa é extrusada em formas como penne ou fusilli e cozida em volumes imensos. Mas aqui surge outro problema. A massa tende a virar um bloco sólido quando esfria. Para evitar isso, as massas curtas recebem um tratamento especial. Elas são levemente revestidas com uma camada fina de molho ou óleo, antes mesmo de serem embaladas. Isso cria uma barreira microscópica entre cada pedaço, garantindo que, ao ser reaquecida a 10 mil metros, a massa se solte e mantenha sua elasticidade. É uma ilusão de frescor, construída através de um controle rígido de temperatura e tempo. Se o arroz e a massa permitem truques de cozimento parcial, as proteínas servidas na classe econômica não aceitam riscos. Estamos falando de segurança biológica em escala massiva. Ovos, por exemplo, são altamente perecíveis e carregam riscos de contaminação se não forem manuseados corretamente. Por isso, ao contrário do bife mal passado que você pede em um restaurante, os omeletes da classe econômica devem ser cozidos 100% ainda no solo. Não existe margem para gema mole aqui. O processo é hipnotizante.
Ovos frescos chegam diariamente e passam por lavadoras industriais antes de serem quebrados automaticamente por máquinas que separam claras e gemas em frações de segundo. A mistura líquida entra em uma linha de cozimento semi-automatizada, onde máquinas dispensam a quantidade exata de óleo e ovo em moldes quentes. Operadores humanos vigiam a cor e a temperatura, mas a velocidade é ditada pela máquina. Cada lote cozinha por apenas algumas dezenas de segundos antes de ser enviado para o resfriamento rápido. Essa linha é capaz de cuspir mais de 20 mil omeletes por dia durante os picos de operação. Para as rotas asiáticas, a precisão robótica é aplicada aos dumplings. O recheio de carne e vegetais é preparado e inserido em massas por sistemas de formação automatizados, que dobram e selam as bordas com uma pressão calibrada. Esses dumplings são cozidos no vapor até atingirem cerca de 50% de prontidão, o suficiente para firmar sua forma, mas deixando o resto do cozimento para o céu. É uma produção em massa que prioriza a esterilidade e a padronização acima de tudo. Agora, imagine que subimos as escadas para um andar diferente. O barulho das máquinas diminui e entramos no santuário da cozinha de primeira classe. Aqui a filosofia muda radicalmente. A produção em massa dá lugar à obsessão artesanal. Passageiros que pagam milhares de dólares por um bilhete esperam uma experiência de restaurante 5 estrelas, e a fábrica entrega isso através de um trabalho manual exaustivo. Veja o preparo de um filé mignon, por exemplo. Isso não é apenas cortar carne, é uma cirurgia. A carne bovina de alta qualidade passa por múltiplas camadas de avaliação, analisando a estrutura da fibra muscular e a distribuição de gordura. Técnicos especializados com anos de experiência podem passar até 2 horas limpando e aparando um único lote de filés. Eles usam facas especiais para remover meticulosamente qualquer tecido conjuntivo, nervos ou excesso de gordura. Por que tanto trabalho? Porque no ar, a gordura não derrete da mesma forma e o tecido conjuntivo se contrai violentamente, deformando a carne e tornando-a seca. Apenas cortes perfeitamente limpos e uniformes sobrevivem a essa triagem. Para pratos como o peixe kingfish, a técnica é igualmente precisa. O peixe é temperado com uma mistura que inclui açúcar mascavo e selado em uma chapa quente por exato 1 minuto de cada lado. O objetivo não é cozinhar o peixe por dentro, mas criar uma crosta caramelizada que tranque a umidade interna. Esse processo manual permite que a cozinha prepare mais de 3.000 porções de peixe de alta qualidade em menos de 5 horas, garantindo que cada prato tenha a aparência e o sabor de algo feito na hora, mesmo tendo sido preparado horas antes. A última parada dessa maratona industrial é a seção de confeitaria, onde a escala volta a ser gigantesca. O ar é doce, mas o ritmo é frenético. Linhas de produção automatizadas lançam até 10.000 croissants por hora, uma cascata dourada de massa folhada. Mas fazer sobremesas para aviões é um desafio de arquitetura. Um bolo de creme ou um brownie de chocolate precisa manter sua integridade estrutural, textura e sabor, mesmo quando submetido a turbulências, ar seco e mudanças de temperatura. Chefes de confeitaria desenvolvem receitas robustas que não colapsam sob pressão. Assim que a última cereja é colocada no topo, a corrida final começa. A comida não pode esperar. Ela sai da cozinha através de um fluxo logístico fechado e rigoroso. Cada carrinho é carregado em caminhões que elevam a carga até a fuselagem da aeronave. A partir desse momento, a responsabilidade sai das mãos da fábrica e passa para a tripulação de cabine. É uma transferência de custódia crítica. Os comissários de bordo tornam-se os chefes finais, seguindo instruções precisas para reaquecer e finalizar pratos que foram iniciados no solo. Um atraso de minutos na pista, uma falha no forno do avião ou um erro na logística pode arruinar o trabalho de milhares de pessoas e deixar centenas de passageiros com fome. Quando você finalmente abaixa a mesa do seu assento, remove o lacre de alumínio e sente o aroma do seu jantar a 10.000 metros de altura, lembre-se de que aquilo não é apenas comida. É o ponto final de uma jornada épica de engenharia e logística. Você está prestes a consumir o resultado de 3 milhões de pratos, lavados em rios de água fervente, de arroz matematicamente mal cozido, para sobreviver à física, e de bifes esculpidos à mão por horas.
É o triunfo da indústria sobre um ambiente que foi feito para destruir o sabor. Em um mundo onde o ar é mais seco que no Saara e a pressão tenta esmagar a culinária, essa fábrica invisível garante que, não importa onde você esteja no céu, o conforto de uma refeição quente sempre chegará até você. Isso é o verdadeiro poder da indústria.